Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você fica sabendo a respeito dos seus direitos de forma direta e sem enrolação. Hoje, gente, falaremos a respeito dos riscos quando alguém entra com uma ação judicial. E vamos falar particularmente de um dos maiores riscos, que vai muito além daquele ponto de ganhar ou perder um processo. Talvez você nunca tenha entrado com o processo. E se você já entrou, provavelmente você vai se lembrar na hora de começar a falar a respeito desse detalhe muito amargo que pouco se comenta. Mas antes de comentar sobre isso, eu vou falar um ponto para vocês. O Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes, é o país mais litigante do mundo, tá? E nós só perdemos em números de advogados para os Estados Unidos, tá? Porque no Brasil, você entrar com uma ação judicial é relativamente barato se comparado com outros países do mundo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se entra com muitos processos no Brasil, tá? O Brasil é um país altamente, como eu falei, litigante, mas, curiosamente, pouco se fala do maior risco quando alguém entra com uma ação judicial. E poucas pessoas que não são do meio jurídico que sabem desse risco. E hoje nós vamos enfrentar, nós vamos tratar de forma simples e direta desse ponto muito importante para você que pensa em entrar com uma ação judicial. E se você pensa em entrar com uma ação judicial, não entre antes de assistir esse vídeo e de ficar sabendo desse detalhe muito importante, que eu garanto, vai fazer diferença para você, tá? Mas antes disso, eu vou pedir uma gentileza para você, que você se inscreva no nosso canal, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, inclusive, que estão passando pelo mesmo caso que você, tá, galera? Mas sem enrolação, bora lá e vamos enfrentar logo esse negócio aí. Galera, toda vez que você entra com um procedimento judicial, existe ônus, existe riscos. E para a maioria dos processos no Brasil, o maior risco é a chamada sucumbência. Caramba, o que você está falando? Que palavrão é esse? Calma, gente. Sucumbência é simplesmente o ato de sucumbir, o ato de perder. Vou explicar melhor, galera. Toda vez que você entra com um processo judicial, tá? Na maioria das demandas, tá? Se você perde totalmente ou parcialmente o seu processo, você tem que pagar honorários advocatícios para o advogado da parte vencedora. Caramba! É assim mesmo. Então, vou recapitular aqui. Toda vez que você perde totalmente ou parcialmente uma ação judicial, você sendo réu, você sendo ação, não importa o lado que você esteja nessa relação processual, você vai pagar honorários advocatícios para o advogado, viu? Não é para a parte, para o advogado da outra parte que venceu, tá? Vou dar um exemplo para você que vocês vão me entender de modo muito simples. Você foi buscar os seus direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. Você entra com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. E aí você fez 10 pedidos. E desses 10 pedidos tem hora extra, dano moral, verbas rescisórias não pagas, etc, etc. Vários pedidos. Você fez 10 pedidos. Desses 10 pedidos que você fez, 5 você ganhou e 5 você perdeu. Quer dizer que no final você sucumbiu, você perdeu metade. Desses metade você vai pagar uma verba honorária, um valor em dinheiro, com uma forma de premiação ao advogado da outra parte, tá? Segundo a lei. E será, de outra forma, uma forma de punição para você. Elvis, mas por que tem esse negócio? Vou te explicar por quê. A lei, o legislador, tá, pensou da seguinte forma. Toda vez que alguém entra com processo judicial, você se utiliza da máquina pública. E para que as pessoas não venham ingressar em processos com baixas ou remotas possibilidades de ganho, são aquelas chamadas aventuras jurídicas, uma pessoa quase não tem chance de ganhar. Mesmo assim, ela entra com esse processo, ela não venha sobrecarregar não só o aparelho judiciário brasileiro, mas ela também não venha criar uma situação constrangedora para outra parte. Então, de uma forma, para punir a pessoa que entra de forma vamos dizer assim, temerária na justiça,
a lei criou esse instituto da sucumbência, né? Quando a parte que perde paga honorários para o advogado da parte que ganha. Eu não falei para vocês também que no Brasil é relativamente barato você entrar com processo judicial para que as pessoas mais pobres não sejam prejudicadas, porque afinal de contas, o que você poderia fazer para resolver esse problema? Você aumentaria as taxas e as despesas judiciárias e você acabaria com esse problema do ônus. Aí você fala, beleza, mas e aí? E as pessoas mais pobres, as pessoas hipossuficientes, elas não poderiam entrar com processo judicial? Pois bem, tem aquele rol de pessoas, gente, que não estão na faixa da gratuidade processual, mas ao mesmo tempo não tem grana suficiente para poder pagar processos caros. Então o que a lei fez? O que o legislador pensou de uma forma até inteligente? Ele criou um sistema que premia a parte que ganha e pune a parte que perde, tá? E essa premiação, que assim eu vou colocar sucumbência, ou punição, depende de que lado você está, né? Da sucumbência, ela vai depender muito de até onde você quer ir. Por exemplo, você entrou com uma ação judicial, tá? Pode ser na justiça civil comum, por exemplo, uma indenização de dano moral que você pediu contra uma empresa de telecom, por exemplo. E aí você perdeu esse processo. Você foi condenado em sucumbência X, Y. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Meramente exemplificativo. Você foi condenado a pagar R$100 de honorários para o advogado da outra parte. Se você resolve recorrer dessa decisão e você não tem sucesso no seu recurso, ou seja, você perde o seu recurso também, o que o tribunal faz, segundo a lei, segundo a autorização legal? Ele aumenta a sucumbência para o advogado da outra parte. Então, em vez de você pagar, por exemplo, R$100 de sucumbência, você pagaria R$150 de sucumbência, tá? Ficou bem claro para vocês? Eu gostaria de saber se isso já aconteceu com você, se você já entrou com um processo e você foi sucumbente, você teve que pagar honorários para o advogado da outra parte. Se isso aconteceu com você, comenta aqui embaixo, eu quero saber a respeito da sua experiência. E, por fim, galera, existem alguns processos que não estão incluídos nesse rol da sucumbência, ou seja, que você pode entrar, que eles não, que você não vai pagar sucumbência. Só que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou querer saber se vocês, por acaso, quiserem que eu comente quais são esses processos que não há pagamento de sucumbência, vocês comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre esses processos que não tem esse risco da sucumbência, tá? Pode ter até outros riscos, mas não o risco de pagamento de honorários sucumbenciais. Beleza, galera? Não sei se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês curtam, deem um like, tá? E até os nossos próximos vídeos do Direito para os Leigos, Direito para Todos. Até mais!